só falar com você. Eu estava aqui meditando sobre o livro de Jó, né? E tô no capítulo 20 aqui de Jó, mas quando a gente conhece a história de Jó, quando a gente já leu a Bíblia algumas vezes, então daí você quer ir logo lá pro 42, né? Então lá que daí é a parte mais gostosa da vida de Jó, né? Quando Deus mudou a sorte de Jó. A gente gosta lá do final, mas no capítulo 20, quantas pessoas estão em sua vida no capítulo 20 igual ao de Jó? Né? Quando ainda estava no meio do caminho, ainda estava mais da metade ainda para andar. E claro que aqui é subjetivamente esse hipotético por causa dos números dos capítulos que eu estou falando, mas se referindo indiretamente a nossas vidas, né? A gente passa por situações que muitas vezes a gente não consegue, parece que nunca acaba, que nunca sai, parece que a gente não vê o fim, né? E, e as provações e essas adversidades, elas vêm para nos testar e a nossa paciência, a nossa fé e principalmente como Deus nos vê. Como é que Deus age com cada um de nós? Você sabia que Deus conhece tanto, tanto, tanto você e que Ele sabe, às vezes por causa do amor dele por você, Ele acha. Tem pessoas que Deus acha uma coisa tão grandiosa, tão especial, que chama tanta atenção de Deus, que Deus até às vezes, sabe o que Ele faz? Ele até não permite as escolhas da pessoa, ele até interfere nas escolhas das pessoas. E tem outras pessoas que Deus sabe que o coração é tão duro que não adianta fazer nada, que a pessoa ela vai continuar não aceitando conhecer Deus. E diferentemente, Jó, ele passou por as adversidades mais difíceis, que às vezes a gente acha que nossa, eu mesmo penso assim que o que eu já passei foi igual ou tão pior que a de Jó, a história de Jó. Graças a Deus eu não tive filhos que eu perdi, não me tiraram os filhos nem nada, então quer dizer, na verdade a de Jó foi pior que todas, porque num dia só todo a sua vida desabou. Num dia só vinha notícias ruins, tudo junto. E com isso, nós o que? Muitas vezes, quando a gente está vivendo o nosso problema, daí a gente abraça o nosso problema. Ai, meu problema. Ai, isso é comigo. Ai, isso não passa. Deus não me ouve. Deus não me entende. Deus não sei o que. Deus podia ter feito alguma coisa. Por que que Deus deixou? Por que que Deus não fez? E, e a gente vira o quê? Uma lamúria. Gostou dessa palavra, lamúria? Essa é nova. Então, mas quando Deus ele conhecia exatamente Jó, ele tirou todas as coisas, porque ele sabia que Jó, a fé dele era tão grande, porque olha só, tem um capítulo lá atrás que fala assim, Deus chama, deveria ser Satanás, ele fala assim, olha o meu servo Jó. Então Deus sabia que Jó poderia suportar todas as coisas. Deus conversando com Satanás e Deus acabou permitindo que Satanás tocasse nele. E, e aqui a gente vê daí a Joyce, né? Daí ela faz uma ilustração nesse capítulo 20 aqui, que a fé acima dos sentimentos. A fé, muitas vezes a gente quer sentir o agir de Deus, quer ver Deus falando com a gente, quer ver um profeta vindo, alguém vindo orando pela gente, alguma coisa assim. Mas há momentos que Deus quer tratar somente você e Ele. Há momentos que Deus quer que você esteja só, porque quer que você note que Ele está com você. Você consegue entender isso? Você consegue entender que às vezes está tão tumultuado, tão cheio de gente, tão movimentado, tantas coisas por fazer, e você não para poder falar com Deus, para poder ouvir o que Ele quer falar com você. Então Deus permite certas coisas para que nós o quê?
possamos estar com Ele, porque Deus não quer nos perder, porque achou graça, Ele achou alguma coisa muito boa em nós, que daí Ele insiste em querer fazer a gente o quê? Caminhar com Ele. E caminhar com Ele muitas vezes é depender dEle. Só que esse caminhar com Ele não é aquela coisa assim, Deus me deixou só, não está fazendo nada. Cadê Deus que não está fazendo? Cadê Deus que não está me ouvindo? Cadê esse desespero? Esse desespero ele vem para poder atrapalhar aquilo que Deus quer fazer. E na verdade, naqueles momentos que você se sentiu só, que você achou que não estava conseguindo nada, é aqueles momentos que Deus te carregava. Ele nunca te abandonou. Então, a Joyce ela comenta aqui que, olhando para trás, para a minha vida espiritual, percebo sempre que algumas vezes eu estive subindo e descendo, subindo e descendo. Sabe o que é subindo e descendo? Tem hora que você acredita que Deus está cuidando, mas daqui a pouco já esquece, acha que Deus não está vendo nada. Então, a própria Joyce, que é uma grande pregadora, conhecida no mundo todo, ela escreveu: algumas vezes eu estive subindo e descendo. Quando estava no alto, sentia que era salva. Quando estava no baixo, sentia que estava perdida. Quando tinha certeza de que Deus havia me chamado, eu ficava para cima, e quando sentia a incerteza quanto ao meu chamado, ficava para baixo. Então, aí você lembra das promessas que Deus já fez com você. Se lembra às vezes de profecias que você ouviu a seu respeito e você fala assim, passou tanto tempo já e cadê? Nada aconteceu. Você não vê nada. E você acha que Deus não falou, não era de Deus, ou era aquilo que é de Deus, você não esquece. Aquilo que é de Deus, ele ferve em você. Aquilo que é de Deus testifica com aquilo que você é. É claro que muitas vezes Deus fala que vai fazer com a gente coisas assim que a gente nem gostaria de fazer, que nem eu nunca imaginei. Eu sempre tive o maior medo de me expor, falar em público. Agora eu fazendo vídeo, para mim era uma coisa que me afrontava. Nunca achei que ia ter coragem de fazer vídeo. Mas se for para salvar uma única pessoa, se Deus quer para tocar numa única pessoa, já valeu a pena. E a Joyce, ela, daí mais abaixo, ela continua dizendo: porque aprendi a parar de basear-me em todos os meus sentimentos. Sabe o que é isso? Parar de usar o seu achômetro para achar assim, não, Deus me enganou, ou aquele não era um profeta, ou então não sei o quê. Então achando desculpa para poder justificar porque você não viu ainda Deus agir na sua vida, naquilo que eram as promessas dele. Mas há tempo para todas as coisas. O que Deus quer saber é se você vai o quê? Permanecer. E aqui continuando, ela diz: porque aprendi a parar de basear-me em tudo em meus sentimentos e a viver por fé. Não permito que as minhas emoções determinem se eu creio em Deus e está comigo ou não. Deus quer saber se você continua crendo nele, mesmo quando não tem profeta, mesmo quando você não vê nada, mesmo quando te faltar alguma coisa, mesmo que você não sabe para onde ir. Está perdida, sem saída? Deus está com você. Se você chama Ele, se você fala com Ele, se você tem orado, tem falado com Ele, Deus está com você. Agora, se você não fez nada disso, se você não se aproximou, não chegou perto de Deus ainda, é porque Ele está querendo que você o conheça. Hoje, Deus está querendo que você o conheça, para que você possa viver coisas ainda melhores e maiores que Ele tem para a sua vida. E simplesmente escolher em crer que Ele está acima de todas as circunstâncias, de tudo que você está passando, em todo esse tempo difícil, e que todo este mal, o dia mal, eles vão passar. E os períodos não controlam mais aquilo que eu
que você crê, que você possa entender que você não controla mais a, a sua vida no controle, não tem controle, Deus está querendo controlar. Você perdeu o controle, Deus está querendo fazer por você. Se perdeu o controle, Deus está querendo te levar na dependência para Ele te mostrar coisas ainda maiores, coisas altas, grandes, que os olhos não viu, ouvido não ouviu e não chegou no seu coração. É aquilo que Deus o quê? Tem preparado para você. Tem preparado para aqueles que o amam. Tem preparados para aqueles que permanecer e chegar à vitória. Todos correm, mas nem todos chegam até o final. Você vai desistir? Vai blasfemar contra Deus? Ou você quer ganhar um galardão? Ou você quer conhecer a profundidade daquilo que Deus falou para você e você triunfar na presença de Deus? E ser feliz, uma felicidade que o mundo não dá, o mundo não conhece, o mundo não tem nada disso para dar. Mas quando você experimenta andar com Deus, mesmo quando você não está vendo, ouvindo, ou vendo Deus fazer alguma coisa, é permanecer acreditando que existe um Deus que ama você e que cuida de você e que quer que você simplesmente descanse no Senhor. Tenha um ótimo dia, uma boa noite para você que vai ouvir à noite. Fique com Deus e que neste dia você possa falar com Deus. Paizinho querido, Senhor, muitas vezes as pessoas não entendem, Senhor, o que elas estão passando, não entendem as dificuldades, Senhor, daquilo que tem, Senhor, passado pelo coração, Senhor Jesus, da mente, e aquilo, as circunstâncias, Senhor, que muitas vezes parece que não mudar, parece que tudo está difícil, tudo está parado. Senhor Jesus, meu Deus, e a tua palavra diz ainda que dias difíceis virão. O mundo está, Senhor Jesus, num processo de finito, Deus, porque a tua volta está próxima e nós não podemos mais perder tempo com coisinhas. Nós devemos confiar nesse Deus que nos trouxe até aqui, vai continuar a sua obra. Ele é fiel e justo para terminar, Deus. Tu és esse Deus fiel e justo. Então, Senhor Deus, que cada um possa entender que não tem tempo mais de desviar nem para a direita nem para a esquerda. O nosso alvo é Cristo. Nós somos cidadãos do céu e nós é para lá que estamos indo, Deus, para morar junto com o Pai, junto contigo, Deus. Não nos deixa, Senhor, nos perdermos, Senhor. Não nos deixa, Senhor, enfraquecermos, que o Espírito Santo de Deus nós possamos toda manhã, todos os dias, ativá-lo em nossa vida para que ele possa estar presente, morando em nós, junto com a gente, até mesmo quando eu estiver dormindo. O Espírito Santo de Deus continua comigo, continua com a minha família, por onde eu for, aonde eu estiver. Que as bênçãos do Senhor nos acompanhem e nos seguirão até a consumação do século, em nome de Jesus. Senhor, tira a dor, tira o choro, tira o rancor, tira o desânimo, Senhor, e traz uma palavra de renovo para cada uma dessas pessoas que estão, Senhor Jesus, precisando, Senhor Deus, que elas possam entender que não existe saída humana, é porque a saída está em Ti. Tudo que elas precisam está em Ti e elas precisam Te conhecer. Deus, permita que elas tenham força para poder chamar a existência, Deus, na vida delas. Que elas possam, Senhor, ter uma relação íntima contigo e sentir a verdadeira paz, a tranquilidade, aquilo que o mundo não conhece, que só Deus tem para dar. Fique com cada um agora e sempre. Amém.